Você já se perguntou por que vivemos em um sistema que privilegia alguns poucos em detrimento da maioria? Você já questionou as ideias que são impostas como verdades absolutas sobre o funcionamento da economia, da política e da sociedade? Você já se sentiu enganado, explorado ou oprimido pelo capitalismo? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então este vídeo é para você. Vamos juntos desvendar alguns dos mitos e verdades que sustentam o sistema capitalista e mostrar como ele é baseado em uma lógica de dominação, exploração e alienação. Seja bem-vindo. Este é o canal Informação de Fato. O que os donos do poder não querem que você saiba, de Eduardo Moreira, é uma obra esclarecedora que apresenta, como o próprio autor provoca, as coisas como elas são, oferecendo ferramentas para se fazer as perguntas corretas, com autonomia, sem cair nas tantas armadilhas de falsas premissas, cujas verdades os donos do poder não querem que você saiba. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte explica como funciona o sistema financeiro, econômico e político do capitalismo, mostrando as estruturas que regem o poder e a riqueza no mundo. O autor desvenda os mecanismos que permitem que alguns poucos privilegiados influenciem opiniões, manipulem informações e mantenham a ordem vigente. A segunda parte aborda os principais mitos e mentiras que sustentam o sistema capitalista, como a ideia de que o mercado é livre e justo, de que o crescimento econômico é bom para todos, de que a dívida pública é um problema e de que a democracia é a melhor forma de governo. O autor revela as contradições e as consequências dessas crenças que servem para legitimar a exploração, a desigualdade e a violência. A terceira parte propõe uma reflexão sobre as possibilidades de mudança e transformação social, questionando os valores e os paradigmas dominantes na sociedade atual. O autor defende a necessidade de se buscar uma nova forma de organização social, baseada na cooperação, na solidariedade e na sustentabilidade. Ele também sugere algumas ações práticas para se resistir ao sistema e se empoderar como cidadão. Esse é um resumo do livro O que os donos do poder não querem que você saiba, de Eduardo Moreira. Se você quiser saber mais sobre o livro ou sobre o autor, eu vou deixar o link aqui na descrição para o site da Amazon, onde você pode adquirir o livro, e também vou deixar o link de acesso ao canal do YouTube do próprio autor. A mensagem principal do livro é que o sistema capitalista é baseado em uma série de mitos e mentiras que servem para manter o poder e a riqueza nas mãos de uma minoria, enquanto exploram e oprimem a maioria da população. O autor busca desmascarar esses mitos e mentiras, mostrando como eles são construídos e disseminados pelos meios de comunicação, pela educação, pela política e pela cultura. O autor também propõe uma visão crítica e questionadora da realidade, convidando os leitores a se informarem, a se conscientizarem e a se mobilizarem por uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. O mito do livre mercado. Esse mito afirma que o mercado é capaz de se regular por si só, sem a intervenção do Estado, e que isso leva à eficiência e ao bem-estar social. No entanto, esse mito ignora o fato de que o mercado é influenciado por interesses políticos e econômicos, que criam regras e limites que favorecem alguns grupos em detrimento de outros. Além disso, o livre mercado muitas vezes gera monopólios, oligopólios, externalidades negativas e crises financeiras. A ideia de livre mercado defende que a economia deve funcionar sem intervenção do governo, deixando que as forças da oferta e da demanda determinem os preços, os salários, os lucros e a distribuição de renda. Segundo os defensores deste mito, essa seria a forma mais eficiente e justa de organizar a produção e o consumo, garantindo o crescimento econômico e o bem-estar social. Mas essa ideia ignora a realidade histórica e social do capitalismo, e que, na verdade, o livre mercado nunca existiu de fato, pois sempre houve algum tipo de regulação governamental sobre a economia, seja para proteger os interesses das classes dominantes, seja para promover o desenvolvimento nacional. Além disso, o livre mercado não é neutro e nem imparcial, pois favorece os mais ricos e poderosos, que podem influenciar as regras do jogo e se beneficiar da exploração e da desigualdade. Existem vários exemplos que mostram como o mito do livre mercado é contraditório e enganoso. Um exemplo simples é quando o governo cria uma política fiscal favorável. E o que seria isso? Bem,
Uma política fiscal favorável refere-se às políticas tributárias e de gastos públicos que são projetados ou ajustados de maneira a beneficiar determinados grupos ou interesses, frequentemente em detrimento de outros. Essas políticas podem ser implementadas em diversos níveis, desde governos regionais até governos nacionais. Um exemplo clássico de política fiscal favorável é a redução de impostos para os mais ricos. Isso ocorre quando o governo diminui a alíquota do imposto de renda para os contribuintes de renda mais alta. A justificativa muitas vezes apresentada é que isso estimulará o investimento e o crescimento econômico, mas a realidade é que isso pode resultar no aumento da desigualdade de renda, já que os benefícios fiscais beneficiam principalmente os mais ricos. Imagine um país em que a taxa de imposto de renda é progressiva, o que significa que quanto maior for a renda de uma pessoa, maior será a porcentagem do imposto de renda que ela deve pagar. Vamos supor que, antes de qualquer redução de imposto, as alíquotas de imposto de renda sejam as seguintes. Pessoas com renda até R$30 mil pagam 10% de impostos. Pessoas com renda entre R$30.001 e R$100 mil pagam 20% de imposto. Pessoas com renda acima de R$100 mil pagam 30% de imposto. Agora, o governo decide reduzir as alíquotas de imposto de renda para os mais ricos, argumentando que isso vai estimular o investimento e o crescimento econômico. E eles implementam as seguintes novas alíquotas de imposto. Pessoas com renda até R$30 mil continuam pagando 10% de imposto. Pessoas com renda entre R$30.001 e R$100 mil ainda pagam 20% de imposto. Pessoas com renda acima de R$100 mil agora pagam apenas 25% de imposto, e não mais os 30% que pagava antes. Agora, vejamos como essa redução de impostos afeta a desigualdade de renda. Primeiro, benefícios para os mais ricos. Os maiores beneficiários dessa redução de impostos são aqueles com renda superior a R$100 mil. Eles verão uma queda significativa em sua carga tributária, o que significa que eles mantêm mais de sua renda após o pagamento de impostos. Menos receita para o governo. Com a redução das alíquotas para os mais ricos, o governo arrecadará menos receita em imposto de renda. Isso pode levar a cortes nos gastos públicos ou a um aumento de déficits orçamentários, o que pode prejudicar programas sociais que beneficiam principalmente as camadas de renda mais baixa da população. Agravamento da desigualdade. Aqueles com renda mais alta agora têm uma proporção maior de sua renda disponível após os impostos, enquanto aqueles com renda mais baixa não veem uma redução significativa em sua carga tributária. Isso aprofunda a desigualdade de renda, uma vez que os mais ricos estão se beneficiando mais do que os mais pobres. Aumento da concentração de riqueza. Com mais renda disponível após os impostos, os mais ricos podem investir e acumular riqueza de forma mais eficaz. Isso pode levar a um aumento na concentração de riqueza, onde um pequeno número de indivíduos acumula uma parcela desproporcional dos recursos financeiros do país. Enfim, a redução de impostos para os mais ricos, quando não acompanhada por medidas compensatórias, pode resultar no aumento da desigualdade de renda, beneficiando as classes mais ricas em detrimento das camadas de renda mais baixas da sociedade. O mito do crescimento econômico. Esse mito sustenta que o crescimento econômico é o objetivo principal de uma sociedade e que ele beneficia a todos. Porém, esse mito desconsidera que o crescimento econômico é medido pelo Produto Interno Bruto, que não reflete a qualidade de vida, a distribuição de renda, a preservação ambiental e os outros aspectos sociais. Além disso, o crescimento econômico é baseado na exploração dos recursos naturais e humanos, que são finitos e insustentáveis. A ideia do crescimento econômico defende que a economia deve crescer continuamente, produzindo e consumindo cada vez mais bens e serviços. Segundo os defensores dessa ideia, esse seria o caminho para o desenvolvimento, o progresso e a felicidade das pessoas. Todavia, essa ideia não passa de um mito, pois ela ignora os limites ecológicos, sociais e humanos do planeta. Na verdade, o crescimento econômico tem gerado graves problemas ambientais como o aquecimento global, a poluição, a perda da biodiversidade e a escassez de recursos naturais. Além disso, o crescimento econômico tem aprofundado as desigualdades entre as pessoas e as nações, criando um abismo entre ricos e pobres. E ainda,
O crescimento econômico tem reduzido a qualidade de vida das pessoas, gerando estresse, ansiedade, depressão e insatisfação. O mito da dívida pública. Os defensores deste mito afirmam que a dívida pública é um problema grave e que precisa ser reduzido a qualquer custo, através de cortes de gastos públicos e aumento de impostos. Todavia, esse mito omite que a dívida pública é uma forma de financiar o desenvolvimento do país, que permite ao Estado investir em áreas estratégicas como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Além disso, a dívida pública é uma forma de transferir renda dos mais pobres para os mais ricos, já que os juros pagos pelo Estado beneficiam os credores da dívida. Para quem não sabe, a dívida pública é o valor que o governo deve aos seus credores, que podem ser nacionais ou estrangeiros. Quando você compra um título do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro ao governo. Em troca, você recebe uma remuneração na forma de juros ou correção monetária, que pode estar atrelada à inflação ou à taxa Selic. Este dinheiro serve, por exemplo, para o Estado financiar seus investimentos em saúde, educação e infraestrutura. No site do Tesouro Direto, você pode ter acesso ao relatório mensal dos maiores detentores dos títulos públicos federais. Ou seja, você consegue saber quem são os maiores credores do governo. No relatório divulgado no mês de agosto de 2023, os 3 maiores são os planos de previdência, instituições financeiras e fundos de investimento. Repare que as instituições financeiras detém a maior parte, com 28,96%. Isso mostra como a dívida pública é uma máquina de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, já que os juros são pagos aos credores da dívida. Muitas vezes, a dívida pública é vista como um problema que precisa ser reduzido ou controlado, sob o risco de insolvência do Estado, descontrole da inflação e aumento de juros. Essa visão é baseada na ideia de que o orçamento público deve ser equilibrado como se fosse igual ao orçamento privado. Contudo, essa visão também é um mito, pois não leva em conta as especificidades do Estado como emissor soberano de papel-moeda. O Estado que emite sua própria moeda não pode falir em sua própria moeda, pois ele sempre pode criar mais dinheiro para poder pagar as suas dívidas. Além disso, o Estado não precisa de superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gasta, excluindo-se os juros, para financiar os seus gastos, pois ele pode emitir papel-moeda para cobrir as suas necessidades. Essa é a perspectiva da teoria monetária moderna, que propõe uma nova forma de entender a relação entre o Estado, a moeda e a economia. Segundo a teoria, o Estado tem espaço fiscal e monetário para gastar o suficiente para levar a economia ao pleno emprego, sem restrições nem risco de insolvência em sua própria moeda. A única limitação para o gasto público seria a capacidade produtiva da economia e o controle da inflação. A teoria também questiona a lógica da austeridade fiscal, que impõe corte de gastos e aumento de impostos para equilibrar as contas públicas. Essa política, além de ser desnecessária, é prejudicial para a economia e para a sociedade, pois reduz o crescimento, aumenta o desemprego e agrava as desigualdades. O mito da democracia. Esse mito defende que a democracia é a melhor forma de governo e que ela garante a participação e a representação de todos os cidadãos. No entanto, esse mito esconde o fato de que a democracia é manipulada pelos donos do poder, que controlam os meios de comunicação, as instituições políticas, o financiamento de campanhas e as eleições. Além disso, a democracia é limitada pela desinformação, pela alienação e pela falta de interesse dos eleitores. Se você acessar, por exemplo, o site da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, nele é possível pesquisar o valor que as empresas de mídia receberam do governo. Veja. Esta página disponibiliza informações sobre veiculação das ações de publicidade dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal. Os dados disponíveis se referem a ações já realizadas e confirmadas pelos órgãos e entidades, incluindo aquelas que, não tendo sido confirmadas até o momento de sua disponibilização aqui, constam como previstas para execução há mais de 365 dias. Para a utilização da ferramenta, é necessário preencher no mínimo o campo ano, combinando com outro de sua escolha. Então, nesse caso, nós vamos pesquisar o ano de 2023
e nós vamos pesquisar aqui pelo nome, o nome de uma emissora, por exemplo, Rede Globo. Aqui no caso você tem que salvar a planilha, você escolhe a pasta aí para você salvar. Muito bem, depois que você baixou a planilha no seu computador, você vai vir nessa coluna Valor Desembolso Anunciante. Feito isso, você vai selecionar todos os valores até lá embaixo. E aí você vai encontrar a soma do valor total aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo aqui? Então, só no ano de 2023, a Globo já recebeu do governo federal 63 milhões de reais. Será que os valores repassados pelo governo federal às emissoras de TV e empresas de comunicação e mídia em geral estão realmente investidos de maneira transparente e eficiente em benefício da sociedade? A capacidade das emissoras de TV, por exemplo, de manterem a transparência e a imparcialidade depende em grande parte da independência editorial. É fundamental que as emissoras tenham autonomia para tomar decisões editoriais, sem interferência do governo ou de interesses políticos. Isso é essencial para garantir que as notícias sejam relatadas de maneira justa e objetiva. Diante do exposto, podemos perceber que a democracia é um conceito histórico e relativo, que varia de acordo com o contexto e a cultura de cada sociedade. Além disso, ela é um sistema imperfeito e sujeito a distorções como a corrupção, a manipulação, a exclusão e a violência. Podemos citar vários outros exemplos que mostram como o mito da democracia é contraditório e enganoso. Por exemplo, os países que se dizem democráticos muitas vezes violam os direitos humanos de outros povos, como no caso das guerras, das intervenções e das sanções econômicas. Outro exemplo é o sistema eleitoral, que muitas vezes não reflete a vontade da maioria, mas sim os interesses de grupos econômicos e políticos. A verdade é que o funcionamento da estrutura do poder político e econômico no sistema capitalista é uma realidade complexa e frequentemente sem transparência, que muitas vezes resulta na concentração do poder nas mãos de uma elite privilegiada. Espero que tenhamos proporcionado a você uma visão mais clara e crítica sobre os mitos e mentiras que cercam o capitalismo. A compreensão é o primeiro passo para a mudança, e ao questionarmos as narrativas pré-concebidas, podemos trabalhar juntos para moldar um futuro econômico mais justo e equitativo. Continue explorando, aprendendo e debatendo, pois é por meio do diálogo que podemos encontrar soluções para os desafios do nosso tempo. Lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para continuarmos esse importante debate. Até o próximo vídeo.